Estamos de volta e aqui, antes da gente passar para o próximo tema, que é a parte de análise de pesquisa de clima, só testando aqui, né, o nosso gerador de trilha de onboard, eu preenchi aqui com algumas informações e pedi ele para poder gerar a nossa trilha de onboard para esse colaborador. Deixa eu só diminuir um pouco essa tela. Deixa eu diminuir aqui, beleza, que aí eu posso aumentar do lado de cá e vocês continuam vendo, ó. Então, ó, ele montou aqui todo o roteiro a ser seguido de onboard para esse colaborador, beleza? Inclusive com checkpoints para você fazer durante esse processo de onboard, você como RH, você gerenciar isso e envolver as pessoas que têm participação, tá? Ele nomeou aqui cada pessoa na sua atividade, na sua tarefa. Show? Bora sim, falando sobre pesquisa de clima. Mais uma vez, quais são os pontos de atenção que a gente pode, de contato que a gente pode ter no cloud para isso? Chat, artefato ou skill e projeto. Então, pensando que a gente não criou um artefato para pesquisa de clima, a gente pode pegar o chat, vir aqui, novo chat, pegar aqui, criar um novo bate-papo e simplesmente colar o nosso prompt aqui. E aqui eu precisaria personalizar. Colhe aqui os comentários dos colaboradores e ele vai identificar o sentimento, como que tá, né? Reforcei aqui para ele que eu quero que ele mantenha o anonimato, porque se em algum momento vier alguma coisa identificada, ele elimina do relatório final. Mas e se a gente pedir ele para criar uma skill? A gente poderia pedir ele para criar uma skill para isso, para fazer essa análise, e um artefato para receber as respostas. E o artefato, inclusive, o que a gente poderia fazer? Tentar vincular no código desse artefato para que quando for preenchido, ele dispara ele abre o Outlook ou a mensageria da pessoa e manda um JSON no e-mail. Será que ele consegue fazer isso? Não sei, vamos testar. Então, ó, crie uma skill de análise destes dados e um artefato para recepcionar os dados das respostas dos colaboradores. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma skill para quê? Para analisar os resultados e um artefato para recepcionar as respostas. E aí como é que eu uso isso, Alexandre? Duas maneiras. Ou você pode publicar o artefato em um link público e pedir para ele salvando essas informações. E aí tem que montar uma estruturazinha, mesmo que simples, mas uma estruturazinha de banco de dados para você ter isso, não ficar no navegador do usuário. E outra opção é você talvez ligar no Google Forms da vida, um Forms da Microsoft e só compilar os resultados aqui. Eu tentaria fazer o artefato já ligando com uma outra ferramenta, como por exemplo o Google Forms. Tá? Se você está no plano pago e você veio aqui em personalizar conectores e habilitou o seu Google Drive, você pode publicar o artefato e pedir para que ele salve no seu Google Drive. Ele vai pedir alguns protocolos ali, mas eu acho que dá para fazer sem grandes trabalhos. Vamos voltar aqui. Eu vou deixar ele criando aqui e só reforçar alguns pontos com vocês. Percebe que a gente está criando vários artefatos, que no final, se esses artefatos se juntarem, a gente teria um sistema de gestão bem bacana para processo de RH. Aí entra a Cloud Code, você aprender a criar aplicativos com o cloud, que são aplicativos com pegada corporativa, que aí você tem lá, você vai aprender a criar banco de dados, a conectar banco de dados, fontes de dados, como Google Drive, Google Planilhas, planilha do Excel, Supabase, ferramentas de banco de dados, de maneira segura. Isso eu só ensino através da mentoria mesmo, não tem como fazer isso aqui num vídeo como esse. Então, vai chegar um momento que isso vai fazer sentido para você, agora não.
Nem eu gostaria de pegar alguém muito cru para tentar ensinar isso. Isso é no nível de maturidade maior, quando você se sentir nesse nível, e isso vai acontecer, e aí você pode ficar à vontade de contratar a nossa mentoria para ter um auxílio um a um para montar essa estrutura, tá? Pode contratar um mentor da minha equipe para te acompanhar nesse processo. Show? Mas tem que ter essa base, senão não faz sentido. Então ele está criando aqui tanto a nossa skill como o nosso artefato. Depois que ele terminar esse primeiro trabalho, eu vou pedir uma melhoria para ele, vamos ver se vai dar certo. Enquanto ele processa aqui, eu vou pausar a gravação para você também não ficar perdendo tempo olhando aqui na minha cara e ouvindo eu falando. Ele criou o artefato, ó, criou também a skill, que eu posso salvar essa skill ou baixar para reutilizar depois. E está aqui pronto a nossa análise de pesquisa de clima. Tá? A gente poderia pegar esse artefato aqui e publicar esse artefato. Como que funciona isso? E por que que você tem que ter cuidado ao fazer isso? Ó, publicar este artefato o torna acessível a qualquer pessoa na internet e potencialmente visível nos resultados de pesquisas. Conversa, no caso aqui, tudo que você conversou aqui continua privado, mas esse artefato em si, ele fica público. Ah, vou clicar aqui em publicar só para você ver que aí gera um link que fica compartilhável, você pode compartilhar. Como é uma pesquisa de clima, você tem que ver o seu processo de pesquisa de clima. Exemplo, se esse artefato fosse só o formulário, eu não veria problema de publicar, porque resposta anônima, detalhes que vão estar ali não vão estar personalizados, eu não deixaria nada para relacionar, de repente deixaria só com códigos, e depois receberia as informações e desabilitaria esse artefato. Beleza? Mas qual que é o grande problema? Como ele falou, ele fica aberto ao público. Se alguém tiver essa URL, ou por algum acaso os motores de busca conseguirem indexar essa URL com o que está relacionado ao formulário, ele vai aparecer e você vai ter o seu formulário exposto para quem não precisaria ver, né? Na pior das hipóteses, alguém pode inclusive copiar. Beleza? E você pode gerar aqui um código de incorporação. Esse aqui tende a ser um pouco mais seguro. Por quê? O que você pode fazer? Você pode vir aqui no meu formulário, no seu domínio da sua empresa e embedar no site da empresa, na intranet da empresa. Beleza? Mas, via de regra, eu não recomendo ficar publicando artefato, porque pode gerar algum BO. Show? Então, a parte de pesquisa de clima também abrangida. Vamos praticar então, antes do próximo módulo, pratica aí, cria um PDI de um colaborador real, cria um feedback de avaliação de desempenho, cria a estrutura de onboard de um cargo que realmente existe na sua empresa, pega um comunicado que você tem para fazer, ou que já foi feito, e reavalia aqui no cloud para você ver a linguagem. Inclusive, você pode personalizar com tipo ó, esse público aqui é mais assim, esse é mais assado. Eu até criaria um artefato de você copiar o texto que você quer mandar, jogar nesse artefato e ele gerar a linguagem correta, a adaptação correta para o objetivo que você está buscando. E por último, nós vimos aqui a pesquisa de clima, criamos uma skill e um artefato que pode ser reutilizado a qualquer momento. Inclusive, mostrei para vocês como publicar o artefato, logicamente com ressalvas, com cuidados que você precisa ter. Então, a missão para vocês, antes do próximo módulo, é cumprir essas três tarefinhas aqui: implantar um PDI, criar uma trilha de onboard e reportar lá no grupo de network, lá no WhatsApp da nossa comunidade, como você fez isso, compartilhar com os colegas, inclusive, para trocar ideias, tá bom? Então, isso foi o que nós vimos hoje. Espero que tenha contribuído para vocês, que vocês já estejam aí os ninjas do cloud e que esse esforço já esteja aparecendo aí para sua liderança, para os seus clientes e vocês já estejam colhendo frutos. E eu vejo vocês no próximo módulo, onde a gente vai pegar o coração de toda empresa, o setor que é injustiçado, maltratado, mas que merece todo o nosso carinho, nossa atenção, que é onde a maioria de nós, profissionais de RH, começou, que é no departamento pessoal, é fechando folha, é apurando ponto, fazendo rescisão, férias, benefícios, e
no próximo módulo a gente vai dar uma atenção especial para essa galera. Até lá.